entendendo bem os desdobramentos da fé genuína. É o que esse texto vai falar sobre a ligação de fé e obras, qual é a relação, e a gente vai avaliar essa palavra de Tiago, importante aí, entendendo bem os desdobramentos da fé genuína. Só para lembrarmos, nós falamos da última vez, convivendo bem com outras pessoas. O que é necessário? E nós aprendemos que é necessário agir sem discriminação, fugir da obediência seletiva e estabelecer os princípios do Evangelho nos relacionamentos, o que a gente aprendeu no início do capítulo 2. Então o tema de hoje é um tema importante, quando fala de desdobramentos da nossa fé, significa o que, além da profissão da fé, da nossa expressão, nós dizemos somos cristãos, e o que acontece a partir daí é o que Tiago quer provocar nos seus ouvintes, e também lembrando que Tiago, irmão de Jesus, que escreve essa carta, a primeira carta do Novo Testamento, ele escreve para judeus, pessoas do ambiente judaico que tinham se convertido. Então, com toda aquela ideia judaica, com todos aqueles princípios, esses irmãos agora são cristãos, estão aprendendo e estão sendo exortados aqui também nessa carta, que é uma carta muito prática. Mas a pergunta que nós respondemos aqui inicialmente é por que esse assunto é importante pensarmos nos desdobramentos da fé? Por que é relevante? Não é? Primeiro, porque corrige ou pode corrigir uma visão equivocada sobre o relacionamento com Deus. Quando nós falamos de relacionamento com Deus, nós devemos estar atentos. Primeiro, como está o nosso relacionamento e como nós estamos conduzindo a nossa vida espiritual, porque se eu não entendo bem esse relacionamento com Deus, eu não vou fluir, não vou viver o que Deus deseja, não vou abençoar a minha casa, estamos pensando em família. Por isso, esse assunto é importante, porque corrige visões equivocadas, nós podemos falar no plural, sobre o relacionamento com Deus, e nós precisamos entender o que é o relacionamento com Deus. Segundo, porque também combate, meus irmãos, um tipo de prática religiosa vazia. Religiosidade o mundo está cheio, mas nós precisamos entender o Evangelho, e nós estamos aqui caminhando com Tiago no que ele fala, ele exorta, eu tenho que entender isso, combater essa visão religiosa vazia, que não se limita em um lugar, que não se limita em uma declaração apenas, é muito mais do que isso. E também é importante porque possibilita para todos nós uma vivência espiritual mais abençoadora, mais florescente. Todo cristão deve desejar fluir em Deus, amém? Ter uma vida mais abençoada, mais cheia de Deus, entendendo tudo isso, tudo que joga você para cima, que te anima, que te desperta, é coisa boa. É isso que Tiago está fazendo e provocando muitas vezes, trazendo algumas provocações aqui aos seus ouvintes. Por isso nós devemos lembrar sempre o contexto, para quem ele está escrevendo, para a gente não ficar fora do entendimento do próprio texto. Então nós estamos aqui no capítulo 2, e o capítulo 2 é um chamado à coerência, a um alinhamento com a pessoa de Jesus. Agora, nessa porção que nós vamos ler, de 14 a 26, há 3 destaques, que é o coração do que nós vamos falar aqui, é o ponto básico que ele está falando. Tiago 2,17 diz, acompanhe lá: assim também a fé por si só, olha só, se não for acompanhada de obras, está morta. Olha o que ele está falando aqui. 2,17. 2,20 ele diz: insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? E no 26 ele diz: assim como o corpo sem espírito está morto. Havia um corpo, quando a pessoa morre, fica inerte. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta.
Muitos teólogos têm discutido esse assunto porque o apóstolo Paulo fala da fé salvadora. E alguns inicialmente pensam que Paulo está entrando em choque com Tiago. Para início de conversa, Tiago escreve primeiro, Paulo vai escrever depois, o foco de Tiago é outro, o foco de Paulo é outro. Então, como você pode ver nesse quadro agora, nessa citação de Joaquim Jeremias, falando desse texto, ele diz: Paulo fala da fé cristã, da confiança em Cristo e obras judaicas, obedecer à lei para se justificar, crentes que querem voltar à prática da lei. Ao passo que Tiago, ele diz, trata da fé judaica, quer dizer, as pessoas têm uma fé no monoteísmo puro, aquele do Antigo Testamento, é esse contexto, e ele está falando de obras cristãs, o que vem depois da conversão. Então o foco de Paulo é um, o foco de Tiago é outro. Ele está falando de Tiago, obras que decorrem da salvação, o desdobramento da fé genuína. Nesse quadro você vê então Tiago, fé judaica, obra cristã. Ele está falando agora quais os desdobramentos que devem ocorrer. Paulo, ele está falando para cristãos que querem fazer obras da lei para se justificar. E ele fala então, como nós vimos na ceia hoje, é fé somente, a fé salvadora, que nós somos justificados, o foco é diferente. Portanto, meus irmãos, aqui nós fugimos daquele legalismo que eu faço coisas, ou eu fujo daquela ideia errada, já que eu estou debaixo da graça, eu posso fazer qualquer coisa. Há um equilíbrio no Novo Testamento. Por isso Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz, Gálatas 5,6, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Então ele coloca esse equilíbrio aí. O Douglas Moo, ele diz, o contraste não é entre fé, aqui, o contraste não é entre fé e obras, mas entre fé com obras e fé sem obras. Essa é a ideia. Para Tiago, ele mostra que há um desdobramento daquele que confessou Jesus, evidências que acompanham a salvação. Então a salvação é pela fé, a cruz não pode ser completada, nós falamos isso pela manhã, Jesus fez tudo por nós. Entretanto, as obras evidenciam a nossa experiência de salvação. São as evidências, e isso é muito forte. Quando Jesus estava no seu ministério, ele colocou isso. Então a diferença de Tiago e Paulo reside no ponto de partida. Se eu pensar que é o mesmo ponto de partida, eu estou equivocado. O ponto de partida de Paulo é diferente de Tiago. Nós temos que pensar no equilíbrio e como estamos desenvolvendo a nossa fé e quais são as evidências, os desdobramentos dessa fé que eu chamo de genuína. Jesus disse em Mateus, ainda no seu ministério, que ele diz em Mateus 7, 17 ao 20, assim, toda árvore boa produz o que, irmãos? Frutos bons. A árvore produz frutos bons. Porém, a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus. A árvore má não pode produzir frutos bons. Lógico isso. Mas ele diz, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos frutos vocês os conhecerão. Olha só que interessante. Então, nós estamos pensando nisso. E aqui, nesse texto de Tiago, capítulo 2, de 14 a 26, a gente vai ver esses desdobramentos da fé genuína a partir de alguns testes que Tiago coloca aos seus irmãos, que são judeus convertidos. Então, a primeira coisa é que a fé genuína envolve prática misericordiosa, compaixão. Nós falamos tanto isso no mês de maio, não é? Ainda falaria dentro desse tema, mas não pude compartilhar essa palavra com os irmãos. Mas a fé genuína envolve compaixão, prática misericordiosa, é o que Tiago vai mostrar, fazendo um teste aqui. Nós vamos ler agora 14 ao 17. Olha só o que Tiago está falando para os seus irmãos. De que adianta, meus irmãos? Não adianta muito. Ele está começando com essa ideia. Que adianta, meus irmãos?
alguém dizer que tem fé se não tem obras? É nesse ponto. Acaso a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiver necessitando de roupas ou do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adiantou isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada por obras, está morta. Olha só. Então, ele está usando um artifício aqui, um estilo argumentativo. Ele está citando aqui, usando essa forma de trabalhar, né? Apresentando o que os estudiosos dizem de um opositor imaginário, né? Como se estivesse conversando com uma pessoa que declara o seu ponto de vista em contraste com o argumento de Tiago. Ele está falando uma coisa, quer dizer, ele está dizendo que adianta se uma pessoa diz que tem fé, mas não tem evidências dessa fé. Ele está mostrando que a nossa fé, sobretudo naquele contexto judaico, tem que ter evidências. Ele está chamando de obras que acompanham essa salvação. Então, ele chama esse tipo de postura de fé morta, ou inútil, como nós vimos nos 3 textos aqui mostrados. Então, o verso 15 e 16... ele diz, se o irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento, e alguém falar, vai em paz, seria um contrassenso, uma coisa esquisita. Quer dizer, alguém que professa fé em Deus, ou em Cristo, e não está tendo práticas misericordiosas, não está olhando para as outras pessoas necessitadas. Então o Tiago está confrontando um tipo falso de fé aqui. Uma fé sem misericórdia, uma fé que a gente pode chamar de egoísta. Não é uma fé bíblica, é fé inútil, quando a pessoa só olha para si mesma. Ele está confrontando um tipo falso de fé, uma fé assim diferente. Isso não existe, por isso ele está questionando desde o início. Uma fé sem amor. Quem teve um encontro com Jesus, ele tem outra visão. Então, ele está confrontando esses irmãos. A primeira evidência e o desdobramento da fé genuína é compaixão ou prática misericordiosa, um olhar para o outro como Jesus fez. Jesus fez isso, ele atendeu às necessidades, ele era o Filho de Deus, e agora aqueles irmãos tinham de aprender que eles deveriam seguir essa jornada, a jornada do amor, da manifestação do amor, do que acompanha o relacionamento com Deus. Nós saímos de nós mesmos e olhamos para as necessidades das outras pessoas. Hoje mesmo pela manhã eu falei que nós ministramos em 3 áreas de necessidades das pessoas: físicas, emocionais e espirituais. É muita coisa. Se olharmos só um aspecto emocional, muitas necessidades emocionais, necessidades físicas, situações difíceis, e a igreja se envolve, porque é a primeira evidência. Então ele está dizendo, você não pode falar de fé se você não se move, se você não mostra esse relacionamento com Deus em atos de compaixão, uma visão para o outro que está necessitado, que está precisando. É isso que ele está falando aqui. É a primeira provocação que ele faz. Por isso o verso 14, ele começa, que adianta? Quer dizer, essa fé é inútil. Então vamos lembrar o contexto. Esses irmãos são judeus convertidos, com a cabecinha cheia daquela visão do Antigo Testamento. Alguns deles só falavam, professavam, e agora estavam saindo desse contexto e precisavam aprender o que é caminhar com Jesus. Por isso ele diz, o que adianta, meus irmãos? Tem fé, mas não está mostrando nenhuma evidência. É isso que ele está falando aqui. Então a fé genuína envolve primeiro prática misericordiosa, atos de compaixão, e seria uma incoerência. Uma igreja genuína, um cristão genuíno sempre tem que caminhar nessa posição, nessa postura e mostrar essa evidência. Tem que amar e que esse amor seja demonstrado claramente. Então essa compaixão que envolve prática misericordiosa. Amém, irmãos? Nós estamos pensando em desdobramentos. O primeiro desdobramento é esse. Segundo, a fé genuína envolve discernimento.
Esse é um ponto que a igreja de hoje precisa pensar. Discernimento. O discernimento é fruto de um relacionamento com Jesus, nasce de uma experiência real. Então a tradição, a minha igreja, a minha organização, a tradição dos meus pais, isso não vai fazer muita diferença, se não for a partir da experiência com Jesus. A compreensão adequada das coisas de Deus, tudo isso é fruto de um encontro real com Jesus, de arrependimento, de transformação, de nascer de novo. E aí ele continua a sua provocação. Ele diz no verso 18 e 19, olha só: mas alguém dirá, o opositor imaginário, você tem fé, eu tenho obras. Como se pudéssemos separar essas duas coisas. Eu tenho fé, você tem obras. Esse é o ponto aqui. E o texto diz: mostra-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Este é o ponto, mostrar a fé com obras. Você crê que existe um só Deus? Muito da tradição do Antigo Testamento, né? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Olha só. Até os demônios creem e tremem. Então, duas coisas interessantes aqui. Mostre a fé sem obras, eu mostro a fé pelas obras. Então, Tiago está mostrando aqui no verso 19 a confissão, né? Depois, a confissão que um judeu fazia, que chama Shema, que é a palavrinha que começa lá no Deuteronômio 6,4, que você está vendo aí, encontrada nesse texto. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. O judeu fala isso, e falava várias vezes. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Então note bem, esse pessoal sabia isso de cor, falava isso. Tiago está provocando, é mais do que isso. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Por isso que a segunda evidência que eu percebo aqui da fé genuína é discernimento, é entender. E ele diz que os demônios creem e tremem. A ideia aqui, meus irmãos, que os demônios sabem sobre Deus, reconhecem a verdade. Não se trata de uma crença para salvação, já estão condenados, não é isso, mas eles reconhecem, eles sabem da verdade, eles sabem do que virá, e em reconhecimento a tudo isso, ele diz, eles creem e tremem. Eu volto a lembrar você, esses irmãos judeus convertidos, com essa cabeça judaica, e Tiago está dizendo, olha, o verso 19, como nós lemos, você crê que existe um só Deus? A ideia do monoteísmo do Antigo Testamento, há um só Deus? Muito bem, ele diz, mas até os demônios também creem, os demônios creem e eles tremem. Essa é a provocação que ele está fazendo aqui. Os demônios reconhecem, sabem da realidade de Deus. Neste caso, os demônios não são ateus, eles sabem que o juízo virá, a existência do julgamento divino sobre eles e sobre todo mundo. Então Tiago está aqui, combate aqueles que têm uma declaração de fé, que não passa dos lábios, que estão na tradição, que eles aprenderam, mas não avançam numa experiência com Deus, estão agindo sem discernimento, não estão discernindo o quadro todo, não estão discernindo o que é a caminhada da fé, estão falando, por isso que é perigoso. Eu tenho que entender, eu não posso brincar, tenho que entender o que Deus está fazendo, que Ele fez, está fazendo e fará. Amém, meus irmãos? Muitas pessoas hoje estão fazendo isso, elas declaram alguma coisa, não é simplesmente declarar, não é simplesmente repetir, mas entender e discernir o que envolve o relacionamento com Deus, o conhecer a Deus de fato. Esse é o ponto que Tiago está provocando aqui como evidência, quer dizer, a minha espiritualidade não pode ser só uma confissão, eu sou um cristão, eu creio em Deus. Tiago diz, e aí? Os demônios também creem. O J. Packer disse que conhecer a Deus
é uma questão pessoal. Como acontece com qualquer relacionamento humano, quer dizer, você tem mais intimidade com uma pessoa à medida que você se relaciona com essa pessoa, que você conhece essa pessoa. Usando esse mês, né, de família, os casais geralmente conhecem muito um ao outro, porque convivem. Você pode namorar há muitos anos, mas você conhece a pessoa no dia a dia do casamento. E esse relacionamento vai se aprofundando, você vai conhecendo a pessoa. Por isso ele diz isso. Conhecer envolve se relacionar. E ele diz mais, conhecê-lo é mais do que obter conhecimento sobre ele. Esse é o ponto. Os judeus tinham muito conhecimento. Tiago está falando de uma experiência. Eu posso conhecer muito. Eu posso conhecer sobre ele, sem ter relacionamento com ele. Esse é o ponto aqui. Eu preciso me relacionar com ele, enquanto ele se revela. Ele se revelou na palavra, ele se revela a mim, eu vou conhecendo, eu vou caminhando. Eu não estou participando apenas de uma organização, não trago uma tradição, mas eu estou conhecendo a Deus. Você percebeu isso? Isso envolve discernimento espiritual, para eu não me perder na fala vazia, no canto vazio. Eu canto, eu gosto de cantar. Então você crê em Deus, agora o que está acompanhando esse crer? Você fala que concorda com uma declaração doutrinária? Tiago dizendo, é muito mais do que isso, porque você tem a tradição judaica, os pontos da tradição. Quais são as evidências de que você já teve uma experiência real com Deus, está se relacionando com Ele? Esse é o ponto, o que Tiago está mostrando. E daí nós podemos trazer três questões importantes. A primeira é que uma experiência real com Deus, meus irmãos, está para além de uma filiação denominacional. Nós estamos numa denominação séria, e por isso nós pertencemos a ela, pertencemos à igreja, sim, mas experiência com Deus está para além de uma filiação, porque alguém pode se filiar a uma denominação e não conhecer a Deus. Aceitou aquele estilo de ser, mas não conhece a Deus. É muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Segundo, uma experiência real com Deus está para além de um conjunto de crenças, porque aqueles irmãos que Tiago está escrevendo tinham um conceito, como judeus, de toda aquela tradição do Antigo Testamento. A experiência real com Deus está para além de um conjunto de crenças. Você pode ter na sua cabeça, crer certinho, e mesmo assim a coisa está fora do lugar, porque você não está tendo discernimento do todo, da experiência com Deus. E muitas pessoas cegamente estão frequentando lugares, abraçando uma organização religiosa e dizem, eu pertenço a isso, mas elas não conheceram ainda Deus. Então Tiago, escrevendo para esses irmãos, desse ambiente judaico, com toda essa cultura na cabeça, ele está provocando, ele está falando, olha, vamos entender bem os desdobramentos da fé genuína, é mais do que isso. Terceiro, a experiência real com Deus está para além da prática de rituais. Prática de rituais. E isso era forte também no Antigo Testamento. Está para além disso. Eu conheço a Deus. Por isso, meus irmãos, eu preciso pensar como é que está a minha cabeça. Eu sou membro de uma igreja local, como está a minha cabeça? Estou entendendo tudo isso, eu estou tendo discernimento do que envolve crer e os desdobramentos do crer, ou eu estou só citando um credo, estou falando que aceito um conjunto de doutrinas e só fico nisso. É isso que Tiago está falando aqui. Eu preciso reavaliar a minha caminhada com Deus, para que entender o que envolve essa caminhada, quais são os desdobramentos da fé genuína, para que a minha fé não seja uma fé inútil, porque nós estamos falando da fé genuína e não de fé inútil. Amém, irmãos? Então pense em tudo isso. Terceiro e último, a fé genuína envolve obediência, envolve obedecer. Então, boa obra envolve obediência. É isso que ele vai falar aqui agora. Toda boa obra envolve obediência.
Verso 20 ao 24, ele diz: insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Já lemos esse texto. 21 diz: não foi Abraão, nosso antepassado? Então ele está falando dentro do contexto judaico, ele está falando para judeus, novamente, não perca isso de vista. Ele está dizendo: Abraão, nosso antepassado, eles conheciam muito isso, gente da tradição judaica, justificado por obras, não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Olha só, e ele foi chamado amigo de Deus, ou relacionamento. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé, a evidência, obras. Então, quando nós olhamos para Abraão, no capítulo 12, ele tem um chamamento: sai da sua terra, porque ele fala de Abraão no todo, no processo. E o processo é um processo de obediência, com todas as crises que envolvia Abraão e as dificuldades que ele teve. No capítulo 15, ele tem promessas de um herdeiro, e ele tem promessa de uma numerosa descendência quando ele não tinha filho e quando ele estava velho. Em Gênesis 17, Deus muda o nome dele, que se chamava Abrão somente, que significa pai exaltado, para Abraão, pai de muitas nações. Então Deus faz uma promessa a uma pessoa que não tinha filho, herdeiros. Então Deus faz e cumpre, e ele vai seguindo isso. Deus faz uma aliança com ele no capítulo 17 de Gênesis, e Deus diz: você vai ter um filho, o nome será Isaque. É uma história bonita. Em Gênesis 21 nasce Isaque, o filho da promessa. Em 22, esse filho da promessa é solicitado. Deus manda: vai, leva o seu filho. E Deus prova a Abraão e pede Isaque para ser sacrificado. É a grande crise. Ele leva o seu filho, não fala com ninguém, não fala com a esposa, e vai sacrificá-lo. E no momento que vai cumprir, que vai obedecer a um processo, então o anjo do Senhor o impede. Isso é muito bonito, interessante. Está apontando para frente, está apontando para o sacrifício. Então Tiago fala das obras que nascem da fé legítima, da obediência, do relacionamento com Deus. Aquele que tem essa fé salvadora, tomando como exemplo do Antigo Testamento, tem desdobramentos. Não é uma declaração de fé. Então essa fé genuína envolve obedecer. No caso de Abraão, uma grande crise para ele, como estava a cabeça dele. O filho prometido, agora eu tenho que levar esse filho e colocar num altar e sacrificar. E ele vai cumprir, ele vai obedecer. Esse é o primeiro exemplo. Agora ele coloca um outro exemplo que eles conheciam também, o exemplo de Raabe, a prostituta da cidade. Ele diz, 25, caso semelhante é de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando escolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Os espias foram lá e envolveram essa mulher no plano, dizendo: olha, essa cidade vai ser invadida, e ela contribui para o plano. É uma prostituta que é lembrada aqui, isso é interessante. E diz o texto, verso 26, assim como o corpo sem espírito está morto, assim a fé sem as obras está morta. Para eles entenderem os desdobramentos, de ao ouvir o plano de Deus, a vontade de Deus, eu preciso cumprir. Abraão fez isso, e essa mulher que tem uma casa de prostituição nessa cidade, ela se envolve, e por causa disso a sua família não é morta, ela não é morta, e ela é levada também, e ela se envolve nesse plano de Deus. Josué capítulo 2, de 1 a 24, nós temos essa história, os espias. Olhe só, meus irmãos, dois exemplos que eles conheciam. E Tiago então está provocando esses irmãos para entenderem o que envolve
a fé genuína. Ele olha para trás dando o exemplo e quer que eles olhem para frente para viverem tudo aquilo que Deus deseja, não uma declaração dos lábios. Por isso a crise aqui não é fé e obras, é uma vivência espiritual que tem desdobramentos legítimos e uma fé professada, que não tem desdobramento nenhum, que não tem evidência alguma. É isso que ele está falando para aqueles irmãos que tinham saído do judaísmo. A figura de Raabe teve um papel importante, essa mulher teve um papel importante na cidade de Jericó, que tinha uma casa, como eu disse, de prostituição na cidade, mas ao ouvir os espias, somou com aquilo que Deus estava fazendo, pela fé. Ela acreditou e ela fez o que tinha de fazer. Então uma fé genuína envolve evidências, e não um mero tradicionalismo, não uma declaração dos lábios vazia. É mais do que isso, é isso que ele está mostrando aqui, quando escreve para esses irmãos que saíram dessa cultura do Antigo Testamento. O Douglas Moo diz que a fé genuína precisa ir além do intelecto, na direção da vontade, deve afetar nossas atitudes e ações. Por isso que eu preciso ter discernimento primeiro. Se eu não tenho discernimento, eu posso viver um tradicionalismo, que não passa de tradicionalismo, que não muda a minha vida, que não muda a minha casa, que não muda a minha família. Mas quando eu entendo a obra de Deus, eu tenho esse discernimento da experiência real, a isso provoca, traz um novo olhar para o mundo, para as pessoas. A minha vida tem desdobramentos abençoadores e reais. É isso que nós precisamos entender aqui. Quais são os desdobramentos da sua fé? Esse é o ponto que Tiago está mostrando aqui. Nós vimos 3 coisas. A fé genuína envolve compaixão. Eu não posso falar e não demonstrar amor. Envolve discernimento, não é só crer, os demônios também creem. E diz, estremecem. A fé genuína envolve obedecer, obediência. Eu tenho fé, mas eu tomo atitudes. Não apenas digo que creio, mas eu tomo atitudes. É esse o ponto que ele está falando aqui. Então, a partir dessa análise, meus irmãos, você pode verificar se a sua fé é genuína ou não. Essa era a provocação que Tiago estava fazendo. Quais são os desdobramentos da nossa fé? É isso que ele queria fazer. Atitude de compaixão, posição adequada diante de Deus a partir do discernimento trazido pela palavra e pela experiência real, e uma dinâmica de obediência, boa obra, obediência. É como fosse isso que ele queria dizer aqui. Por isso, meus irmãos, nós possamos viver essa fé genuína. O mundo precisa ver em nós e precisa perceber esses desdobramentos da fé genuína. Não uma declaração, não uma tradição meramente, mas um relacionamento com Deus, profundo com Deus. Então eu não vou falar se é fé ou obras, é fé e obras. É o desdobramento, as atitudes que acompanham essa fé. É fé e obras. É obras, posicionamento, atitudes que acompanham a minha experiência de fé. O que está acompanhando a sua experiência de fé? Esse é o ponto, é isso que Tiago estava fazendo, querendo criar um questionamento para aqueles irmãos judeus convertidos. Que Deus nos abençoe. Amém.